Fala galerinha, tudo bem? Então voltamos, com as nossas aulas de eletromagnetismo e hoje a gente vai terminar essa parte de indução eletromagnética, que é uma parte que tem muitas aplicações, como eu já tinha comentado com vocês. Então a aula de hoje, de teoria, de contas, tem pouquíssima coisa. O importante é que você entenda as aplicações e as consequências, que é a criação dessa teoria da indução, possibilitou para a nossa sociedade, tudo bem? Então, só para recapitular, na aula passada a gente estava falando um pouquinho sobre o que era esse conceito de indução, e basicamente a gente viu que quando eu tinha uma mudança na quantidade de linhas de campo que atravessavam um condutor, surgia uma corrente elétrica nesse condutor. Então, estou aqui no meu desenho só para mostrar para vocês mais ou menos como é que isso foi feito na aula passada. Então, eu tenho aqui um polo sul, estou desenhando as linhas de campo entrando nesse polo sul. E o que a gente tinha era o seguinte: se eu movimentasse esse ímã para frente ou para trás, eu ia modificar a quantidade de linhas de campo que estava passando por essa espira aqui. E isso faria com que uma corrente elétrica surgisse. Nesse caso eu coloquei a lâmpada brilhando só para exemplificar o que seria essa corrente elétrica, tá bom? Só que isso, pessoal, essa teoria da indução, ela possibilita que a gente, por exemplo, produza eletricidade. É uma forma de produzir corrente elétrica, que até então não existia. Então, a primeira consequência direta é essa, tudo bem? Agora a gente já sabe como produzir eletricidade. É só fazer um ímã se movimentar, tranquilo? Vou mostrar para vocês numa simulaçãozinha, porque eu acho que fica mais fácil para vocês perceberem. Então, olha só. Nessa simulação eu tenho um ímã. Esses pequenos imãzinhos aqui estão aqui só para representar as linhas de campo, tá bom? Aqui eu tenho uma lâmpada que eu teria um solenoide e essas bolinhas azuis seriam os elétrons. E o que acontece é isso, Toda vez que eu movimento o ímã, repara que a lâmpada brilha um pouquinho, e os elétrons se movem. Se eu movimentar muito rápido, ela vai brilhar mais e os elétrons vão se movimentar mais rápido. Se eu movimentar em direções que não modifiquem a quantidade de linhas de campo, não acontece nada. Olha, se eu for para frente ou para trás, vai acontecer, porque aí eu mudo a quantidade de linhas de campo. Tudo bem? Isso, galera, dá origem para a gente construir um gerador. O que seria o gerador de eletricidade, que é o que a galera usa nas usinas que produzem eletricidade para a gente? Nada mais é do que um ímã se movimentando. Então, aqui, eu posso colocar essa torneirinha para deixar cair água, coloco o ímã para se movimentar e aí eu vou produzir lá corrente elétrica, porque toda hora eu vou ter modificações na quantidade de linhas de campo que está passando por ali. Tudo bem? Então, essa indução eletromagnética foi que possibilitou que a humanidade dominasse a eletricidade. Porque a partir do momento que a gente consegue produzir a corrente elétrica, a única dificuldade e o único desafio que resta é como eu transmito isso para as residências. Tudo bem? Então, isso foi muito importante para a nossa sociedade. Na hora de falar em transmitir corrente elétrica, a gente vai precisar entrar em uma outra questão. Eu até tinha recomendado que vocês assistissem aquele filme da Guerra das Correntes, que aquele filme ele se passa exatamente no início da transmissão de energia elétrica. E a grande briga lá entre o Thomas Edison e o George Westinghouse era qual modelo de corrente elétrica era o mais eficaz para a transmissão. O Thomas Edison apostava numa transmissão por corrente contínua e o Westinghouse apostava numa transmissão por corrente elétrica alternada. A principal diferença dos dois modelos é o seguinte: a corrente contínua ela faz os elétrons se movimentarem sempre numa mesma direção. Isso faz com que os elétrons encarem muita resistência no caminho. E a resistência nada mais é do que um dissipador de energia elétrica em energia térmica. Então a perda é muito grande. Então o Thomas Edison, no modelo dele, ele precisava construir dispositivos ao longo da linha de transmissão para, digamos assim, impulsionar novamente a corrente elétrica. E o custo desses dispositivos era muito caro. O Westinghouse propunha uma transmissão por corrente alternada. Ele colocava uma tensão muito alta, a corrente alternada não perde tanta energia quanto a contínua, e isso barateava o custo. Só que tem um problema, que é a DDP.
Hoje em dia a gente usa corrente alternada nas residências, só que a DDP na sua casa ela é de 110 volts, no máximo 220. Essa DDP ela não é útil na hora de fazer a transmissão, a gente precisa de uma DDP muito alta. Então eu preciso de um aparelho que faça a conversão de uma DDP alta, que só serve para transmitir, para uma DDP razoável, que é a que você usa na sua casa. Esse dispositivo que transforma a DDP é o que a gente chama de transformador, que é esse que eu desenhei aqui, ó. E ele funciona basicamente como sendo dois solenoides, tá bom? Geralmente a gente tem um solenoide enrolado em um núcleo de ferro, esse carinha que eu desenhei aqui, ó, a gente chama de núcleo de ferro. E geralmente é ferro mesmo, tá, galera? Ele só serve para direcionar as linhas de campo. E aí qual é a ideia de funcionamento? Eu faço passar corrente elétrica aqui, ó, de um lado. Essa corrente, como está, né, em um solenoide, ela vai produzir campo magnético, então ela vai produzir um campo magnético aqui, ó. O núcleo de ferro vai direcionar esse campo de forma que ele chegue lá dentro do outro solenoide. Então eu faço passar corrente lá no outro. Se de alguma forma, desculpa, eu faço passar campo magnético lá no outro. Se de alguma forma eu conseguir modificar a quantidade de linhas que passa lá no outro, eu produzo energia elétrica, ou seja, eu produzo corrente elétrica lá no outro cara. Tudo bem? E aí qual é a forma mais eficaz de fazer modificar a quantidade de linhas? Porque não dá para ficar aproximando e afastando igual a gente faz com o ímã, né? Então a forma que foi encontrada foi exatamente a utilização de corrente alternada. Então esse transformador que tem no poste aí da sua rua, ele só funciona com corrente alternada. Tudo bem? Vou mostrar para vocês aqui também numa simulaçãozinha. Então olha só, aqui tem uma simulação de um transformador. Então eu teria aqui, ó, essa pilha, né, faria o papel da rede elétrica. O cara gerou a corrente elétrica lá na usina e ela está sendo transmitida para cá. Só que aqui o que acontece? Como é uma pilha, né, a corrente que ela cria é constante. Então o campo magnético produzido é sempre o mesmo. Então você pode reparar que você pode aproximar aqui, ó, cara, ó, você pode botar bem próximo a outra espira que não acontece nada. Se você movimentar, vai brilhar um pouquinho. Porque aí eu tenho mudança da quantidade de linhas que passa pela espira. Se eu botar muito longe, eu vou ter poucas linhas passando. Se eu botar pertinho, eu vou ter muitas. Aí quando eu tenho mudança, ela brilha um pouquinho, porque está produzindo corrente elétrica. Agora, se eu colocar uma corrente alternada, olha o que acontece com a corrente alternada. Ó. Ora o campo está para um lado, ora está para o outro. Ora está para um lado, ora está para o outro. Aí ó, você vê que a lâmpada está sempre brilhando. Tudo bem? Então isso aqui funciona como um transformador. Eu posso botar uma DDP alta aqui, e do outro lado eu vou conseguir modificar a DDP que vai aparecer. E a modificação, a transformação, ela acontece baseada no número de espiras, no número de voltas. Repara que essa lâmpada ela vai brilhar mais ou menos dependendo da quantidade de espiras que eu colocar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mexer nisso aqui. Não, aqui não estou conseguindo mexer. Acho que tem que dar o pause. Não sei, acho que a simulação deu uma travadinha aqui. Mas enfim, o que acontece... Agora sim, agora eu consegui, eu estava mexendo no lugar errado. Ó, se eu botar uma espira só, eu tenho um tipo de brilho. Se eu aumentar essa quantidade de espiras aqui, ó, o brilho fica um pouquinho maior. Então, o número de espiras ele vai influenciar na corrente que surge. E é assim que a gente utiliza o transformador. É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então, olha só, o transformador ele obedece essa relação aqui, ó, onde U é a DDP e esse N é o número de espiras. Então, a DDP ela é proporcional ao número de espiras. Então, repara, se o número de espiras aqui é maior do que esse número de voltas, né? Então lá vai surgir uma DDP maior. Se for menor, vai surgir uma DDP menor. Então, por exemplo, se eu quero transformar a DDP de transmissão, que é alta, para a DDP da tua casa, no rolamento, né, que chama essas espiras, no rolamento que está ligado à tensão de transmissão, eu vou botar muitas voltas. E no rolamento que está ligado à tomada da tua casa, eu vou botar poucas voltas, que aí eu faço a transformação. Eu vou fazer um transformador que a gente chama de abaixador. Tudo bem? Outra coisa que funciona como um transformador, e às vezes a gente não sabe, é isso aqui, galera. Carregador de celular.
Todo carregador de celular é um transformadorzinho. Porque geralmente para carregar a bateria do celular, você precisa só de 5, 10 volts, nada mais do que isso. E a tua tomada é de 120, né? Ou 110, 220 e tal. Então, esses caras, essas fontes, elas fazem a conversão da DDP do teu celular, da tomada, para DDP do seu celular. Não só carregador de celular, como a maioria dos carregadores. Aqui eu tenho um carregador de máquina digital, ó. Se você pegar qualquer um desses, nas especificações aqui atrás, está escrito, né, qual é o tipo de transformação que ele faz. Belezinha? Então qualquer fonte de computador, laptop, faz essa transformação. Toda aquela caixinha, né, que vem junto com a tomada, aquilo ali é um transformadorzinho que está ali para modificar a DDP. Tá bom? Quando a gente tem um transformador ideal, a gente pode falar que a potência ela é totalmente aproveitada, a de um rolamento para o outro. Belezinha? E potência é U vezes I, então a gente pode estabelecer essa relaçãozinha aqui. Quem gosta muito de cobrar transformador é o ERG, tá bom? Então tem que ficar ligado. O que você precisa saber do transformador? Essa relação de proporcionalidade entre a DDP e o número de voltas e que ele funciona só com corrente alternada. Isso que é o fundamental. Tudo bem? E aí, galera, eu queria chamar a atenção de vocês, vou voltar lá pro simulador, para o seguinte, ó. Eu não sei se vocês conseguiram entender o espírito aqui, mas quando eu faço isso, que vocês estão vendo aí, eu estou produzindo eletricidade à distância. Eu estou transmitindo corrente elétrica à distância. E esse foi o grande desejo do Tesla por muito tempo, conseguir transmitir eletricidade sem precisar de fio, sem precisar de cabos. Tudo bem? Inclusive, existe uma empresa que hoje em dia tem o nome dele, que chama Tesla, né? Que, na verdade, já passou por algumas modificações, mas a empresa Tesla, ela era uma das responsáveis pela produção do carro elétrico, né? Hoje em dia, a gente sabe que na verdade, é um palpite, eu acho que ela foi comprada pela Amazon, não sei muito bem como é que tá essa história. Mas eles tinham um projeto muito curioso, que era um projeto de transmitir eletricidade sem fio, que chamava Y-Tricity. Vou até escrever aqui para vocês procurarem depois, porque ele é muito interessante. Se vocês botaram no Google, esse nome aqui, ó, Y-Tricity, tem uma boa palestra do TED Talks, né, que fala sobre isso, que era o projeto de como transmitir eletricidade. E tinha muito a ver com essa aula de hoje, então seria muito bom que vocês assistissem esse vídeo aí, que vai dar uma boa contextualizada para vocês. Belezinha? Então, ó, voltando, aqui dá gancho pra gente falar de muita coisa, de usinas de produção de energia elétrica, por exemplo, que você acabou de entender que aquelas turbinas que são colocadas depois de onde a água cai, elas nada mais são do que ímãs, que quando a água passa por elas, ela começa a girar. Aquela energia eólica, né, que está acostumado a ser um ventiladorzão que é colocado lá em cima, nada mais é do que um ímã que vai girar com o vento. Então, essa relação de movimento do ímã produzindo eletricidade, ela revolucionou a sua sociedade. E o contrário também, né? Porque qual que é a ideia? Se movimentando um ímã eu consigo produzir eletricidade, com eletricidade eu consigo movimentar um ímã. Então, o oposto a gente chama de motor elétrico. O que é o motor elétrico? Quando eu dou eletricidade, o ímã entra em movimento. E o outro, né, no sentido oposto, vai ser o gerador, né? Eu movimentando o ímã, eu vou produzir eletricidade. Então tem muita aplicação. Qualquer coisa que se liga na tomada e entra em movimento, tem um motor elétrico ali dentro. E o cara que revolucionou esses motores foi o próprio Tesla. Tesla é o principal responsável pelo desenvolvimento do motor elétrico a corrente alternada. Mas isso é papo para uma outra aula, tudo bem? Então é isso, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.